Então, o transtorno de ansiedade, ele age no cérebro, ele é uma deficiência química, né, tratada com questões de medicamento e também alimentos e comportamentos, né. Mas aí tem a questão dos desequilíbrios fisiológicos, né, que ajudam, agravam a questão do transtorno de ansiedade, que é a fome, a sede e o cansaço. Isso contribui para o desenvolvimento da ansiedade. A questão genética e familiar, embora não seja determinante, mas tem uma influência de 30%, de acordo com os estudos que ela fez. As situações tensas emocionais, que é num trabalho, num presídio, por exemplo, está todo momento sujeito a uma situação difícil, né, uma situação de extremo estresse, né, trabalho da segurança, trabalho de enfermeiro, por exemplo, está em constante relacionamento ali com a ansiedade, com o estresse. Isso pode agravar, pode desenvolver o transtorno de ansiedade, né? Tem as crenças pessoais também, que ela coloca como item de desenvolvimento dessa parte do transtorno de ansiedade, que é a questão de observar as coisas negativas no mundo, tecer coisas obsessivas, como eu falei ali do cabelo, não cortar cabelo um certo dia, não usar a cor de sapato branco, não usar roupa, lençol de tal cor. Isso são superstições que se não tiver aquilo, vai contribuir para o transtorno de ansiedade, né? Parece que não, mas influencia. A questão do coitadismo, né? Da pessoa, se não for daquele jeito, não vai prestar nada, né? Então, o sentimentalismo, porque é assim, vai ser sempre assim. Então, esses são fatores de crenças pessoais que agravam a questão da ansiedade ou ajudam a desenvolvê-la, né? E a programação familiar tem a ver com mentiras e superstições, né? Tá atrelada dentro das crenças pessoais, superstições de não colocar a vassoura atrás da porta, não deixar o chinelo virado, senão a mãe morre. Então, tudo isso acaba influenciando desde cedo, na infância principalmente, aos mitos, né? Aos mitos que... porque esse mito do chinelo virado para cima, ele foi desenvolvido porque para as crianças não... para elas tirarem o calçado quando elas entravam em casa. Então, se criou esse mito, essa crença de ter que tirar o chinelo e não virar ele, né? Não deixar ele virado, para a criança chegar em casa e tirar o chinelo, porque a criança brinca bastante na rua, e antigamente elas brincavam bastante na rua, não tinha calçada, tudo, se embarravam bastante. Então foi feito com essa ideia das crianças tirarem o chinelo antes de entrar em casa. E aí ficou essa superstição, e até hoje a gente ouve isso. Então, e até apanham se não tiver, né? Então a questão das punições também é uma questão da programação familiar. As punições, se não fizer tal coisa, eu te puno, né? Se não sei o que, Deus te pune, eu vou te punir também, né? Então não é pelo aprendizado, e sim pela punição, né? As pessoas não vão mentir, vão falar tal coisa, porque vai ter a punição e não porque é o mais correto de fazer. E ambientes hostis, né? Ambientes onde há só discussão, onde há fome, uso de drogas, falta de atenção, pode desenvolver críticas excessivas, né? Pais perfeccionistas, se não for assim, se não tirar 10 não serve 9,9, vai estudar direito, não vai ser professor, que não ganha bem, sabe? Então, são condutas que contribuem para o desenvolvimento do transtorno de ansiedade, de acordo com o livro da Ana Beatriz. E aí nós vivemos um paradoxo, né? Quando a gente tem um monte de coisa, celular, às vezes a gente tem mais de um celular, né? Tablet, computador, e aí a gente vive nessa ansiedade de saber o que eu vou usar, né? O que eu vou usar.
E aí causa mais ansiedade ainda, né? Antigamente chegava na casa da avó, era aquele café com leite e bolacha, né? Não tinha. Agora tem aqui a manteiga, que é chimia, que é não sei o que, não sei o que. Isso desenvolve uma certa ansiedade por causa das muitas opções, né? Então isso também ajuda essa ansiedade. A tecnologia trouxe isso para o nosso dia a dia, porque nós temos muitas opções à nossa volta. E isso nos cria uma ansiedade de ter que tomar decisões a todo instante. E é melhor, porque aí sai daqui 6 meses, tem um novo celular. Mas aí, será que eu preciso estar trocando de celular, se o meu ainda está bom, né? Se ainda ele serve para minha necessidade diária? Então, essa é a pergunta que paira no ar, né? Então, o medo e a ansiedade são respostas emocionais para situações do dia a dia, e isso vai depender de como que eu interpreto aquela situação, né? Para que eu possa responder da maneira que eu leio a situação, né? Então, autoconhecimento, amadurecimento é muito importante para se reconhecer, né? Porque a grande questão aqui é se conhecer, porque que se sente tal coisa, sente essa ansiedade, porque que está tendo dificuldade em relacionamento com as outras pessoas, porque que as pessoas não estão conseguindo entender o que você quer, né? Tu tá se estressando com pessoas que a teu entender são lentas, né? Então isso é um sinal de alerta para que nós possamos nos reinventar, né? Aí tem uma historinha do Aristóteles, né? Das três peneiras. Então estava um homem sentado, um homem sábio na cadeira sentado num fim de tarde, e aí passa um rapazinho e ele, eu tenho uma coisa para te contar, tenho alguma coisa para te contar. E daí o senhor diz assim: tu já passou isso que tu vai me contar? Não precisa me contar ainda. Tu já passou pelas três peneiras? Aí ele disse: quais são as três peneiras? Aí ele disse assim: isso é verdade, isso é fato, isso é certeza, é um fato verídico que tu observou? Isso é necessário? É útil? A segunda peneira, isso resolve alguma coisa, melhora a vida na comunidade, ajuda o planeta, e isso é bom, né? Isso está de acordo com a bondade, isso ajuda alguém, né? Isso não vai prejudicar alguém. Então as três peneiras ali que nos ajudam na nossa existência, se é verdade, se é necessário e se é bom, né? Se aquilo que a gente vai comentar passar por essas três peneiras, então pode-se dizer. Aí o sábio disse, então, passou por essas peneiras? Aí ele disse, sim, eu parou na primeira, que eu não tenho certeza se é verdade. Então, não precisa nem me contar, né? Então, a gente faz uma análise de que cerca de 80% das coisas que a gente fala, às vezes, em tom pejorativo, negativo, né? Isso, falar dos outros vai trazer uma certa ansiedade nos nossos comportamentos. Então, a gente tem que procurar reprogramar o nosso cérebro, ressignificar a maneira de nós pensarmos, para que aquilo que a gente fale seja produtivo, né? Não só para nós, como para o outro. Então, se você assistiu até aqui essa nossa análise desse livro, né? Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, eu agradeço. Um forte abraço e até a próxima.